Gente, tô aqui para mais um programa. E, gente, esse programa é especial. Por quê? Vocês sabem que eu sou especialista em harmonização orofacial. E, por acaso, a minha esposa é especialista em nutrição estética. E eu estou recebendo ela aqui como convidada hoje. A minha companheira de trabalho e excelentíssima esposa, Jéssica Ribeiro. Olá, senhor excelentíssimo Fábio Tranches. Vamos lá, vamos bater um papo bacana aí sobre nutrição estética, né? Eu acho que muitas pessoas não conhecem sobre o assunto e vai ser muito interessante as pessoas entenderem a importância. Deixa eu explicar um pouco. Na minha área de harmonização orofacial, a gente trabalha em rejuvenescimento, em estímulo de colágeno, devolver volume, manter o nosso paciente jovem. Eu até brinco, efeito Sandy, passa o tempo e a pessoa não envelhece. Isso que eu quero para o nosso paciente. Só que nada disso funciona sem uma alimentação correta, balanceada, para que os estímulos ocorram, né? Então, por que a gente uniu o útil ao agradável? Quando a gente faz um estímulo, nosso corpo precisa responder. E sem combustível para responder, isso não acontece. Conta aí, Nutri. É isso. Então, assim, a alimentação é a base. Muitas vezes as pessoas fazem procedimentos estéticos, fazem alguns estímulos de colágeno, mas não ofertam a base para isso. Então vamos pensar no seguinte: quando eu faço um bioestimulador de colágeno, estou bioestimulando a produção do colágeno, certo? Sim. Só que se eu não coloco a base ali, né, o que precisa, os ingredientes para que esse colágeno seja construído, eu não vou ter um sucesso tão grande nesse procedimento. Então, por isso que muitas vezes algumas pessoas não ficam tão satisfeitas com procedimentos estéticos, porque a alimentação está deficiente. Então, ali, quando eu quero uma boa produção de colágeno, além de ter uma alimentação rica em proteína, uma alimentação com uma boa qualidade de carboidratos, né? Eu também preciso ter uma adequada quantidade de ferro no meu organismo, eu preciso ter zinco adequado, eu preciso ter vitamina C. Então, a gente precisa ter o combustível para que esse estímulo de colágeno realmente seja efetivo. Gente, deixa eu ser um pouco mais específico, né? Vou citar tratamentos para que vocês entendam a importância. Muitas pessoas vão na academia, né? Você vai na academia, você faz musculação para quê? Você ganhar músculo, ganhar mais massa muscular, ter mais tônus, né? Aquele músculo, o que ele faz? Ele até estica a sua pele, porque ele cresceu, ele devolveu volume, né? Só que qual que é a comparação com isso na harmonização? Um ultrassom microfocado, que é uma máquina que nós temos lá na clínica, que faz o estímulo de colágeno, é como se fosse a musculação estimulando o teu músculo a responder. Só que a ultrassom ou um bioestimulador estimula a sua pele a produzir colágeno. Mas produzir da onde? Da onde que vem essa produção? Da alimentação. E por que muitas pessoas não têm resultado? Está faltando nutriente. Nutri, me conta, o que seria interessante para uma pessoa que está fazendo bioestimulador ou está fazendo ultrassom microfocado, que é essa tecnologia nossa nova, o que seria interessante não faltar na alimentação dela? Bom, então assim, primeiro ponto, quando a gente fala de pele, qualidade de pele, a gente está falando de intestino. Então, o primeiro ponto é começar a cuidar de intestino. Muitas pessoas vão ter ali acne, coisas na pele ali que não estão legais, justamente para o intestino que não está bacana. O intestino também é um órgão que vai fazer a absorção dos nutrientes. Então, se a gente não está absorvendo corretamente, a gente não vai ter a biodisponibilidade desses nutrientes. Outra coisa muito importante é consumo de proteína. Então, depois que a proteína está ajustada numa alimentação, aí nós lançamos mão de suplementações que são extremamente importantes aí para essas questões. Para cada procedimento estético, nós vamos focar em uma coisa. Então, quando a gente está falando aí do ultrassom microfocado, a gente está falando de um estímulo de colágeno, e aí a gente vai pensar aí, por exemplo, no ferro que precisa estar, né? Porque se a gente não tem ferro suficiente, a gente não faz a hidroxilação dos aminoácidos corretamente. E se nós não fazemos essa hidroxilação, nós não temos a melhora da produção do colágeno. Então, mulheres que têm a questão aí do fator menstrual aí, que perde muito ferro, são pessoas muito propensas a ter uma dificuldade maior de produzir um bom colágeno. Então, a gente precisa avaliar essa questão do ferro. Uma boa introdução de colágeno
Que muitas pessoas falam que não funciona, que o colágeno não funciona, o colágeno via oral não vai dar efeito, mas muitas vezes essas pessoas estão esperando o milagre desse colágeno, estão esperando que o colágeno melhore a pele dela de uma vez ali, mas na verdade isso depende de um bom consumo de proteína. Então eu costumo falar assim, se a gente consome proteína adequadamente na nossa alimentação, aí sim vale a pena colocar um colágeno, porque ele vai entrar na sobra, ele vai entrar para realmente suprir as necessidades da pele. Para além disso, gente, o basicão é muito importante estar associado, que é hidratação. Uma pele que está hidratada, ela produz melhor um colágeno, ela produz melhor uma elasticidade, então ela está mais bem preparada para receber esses procedimentos e responder a eles. Para além disso, a gente vai pensar num silício orgânico também, que é muito importante para essa produção de células novas ali, para a regeneração dessas células. E isso tudo depende muito de cada procedimento, tá? Então, para cada procedimento, nós temos indicação de suplementação específica, mas nunca esquecendo do básico, que é água e uma boa alimentação, para que a gente tenha hidratação e também não tenha falta de proteína. Que o processo de envelhecimento, gente, ele envolve 2 fatores. Atrofia facial, que dentro dessa atrofia está perda de osso, músculo e gordura. E o processo de flacidez. A gente trata a flacidez através da suplementação de colágeno, que a Nutri está citando, que é a importância da nutrição estética, né? Em todos os procedimentos, não tem como uma pessoa ficar com o corpo bonito só treinando, ela precisa se alimentar bem. É a mesma questão do rosto, ela precisa se alimentar bem para ter o rosto bonito. E essa atrofia facial, uma das principais, que é a muscular, quando a gente perde músculo, a gente perde sustentação no rosto. E aí vem a nutrição para ajudar na manutenção dessa massa muscular na maior idade. Outra questão que a Nutri citou é a hidratação facial. Nutri, como que a nossa dieta pode auxiliar na nutrição facial? Por quê? Hoje nós injetamos na face, para repor a gordura perdida e a musculatura perdida, ácido hialurônico. Mas ácido hialurônico, cada molécula de ácido puxa 1000 de água. Então, se a gente está desidratado, ele também não responde da maneira correta. Me ajuda nisso? Exatamente. Então, isso é algo que eu sempre falo com os pacientes no consultório, né? A gente se preocupa muito ali com o preenchimento, com o botox, que com certeza a gente precisa se preocupar, mas a gente não dá o substrato. Então, se eu quero hidratar a minha pele com um ácido hialurônico, né, que eu coloco ali na face, mas eu não tomo água, que é o básico, e olha, a maior parte das pessoas não fazem isso, não bebem água. Então, a gente precisa de água, só que tem outras formas da gente hidratar via oral, que é através do colágeno. O colágeno é um super hidratante oral. A gente também tem colágenos que tem ácido hialurônico, então a gente consegue associar as duas coisas. Além disso, a gente pode pensar num ômega 3, que também é um hidratante oral, e mais vários outros suplementos que a gente pode adicionar pensando numa hidratação oral, tá? Então a gente tem sim formas de trabalhar essa hidratação da pele através da alimentação, mas o ponto principal é água, que as pessoas não consomem. Qual a porcentagem do nosso corpo que é água? Olha, de 60% a 70% a gente tem só de água no nosso corpo. Nós somos uma verdadeira ilha, gente. Então, é aquele exemplo da uva passa, ela tá seca. Quando a gente hidrata, ela vira uma uva lisinha. Então, o que a gente tem que priorizar é justamente a hidratação, para que todos os outros procedimentos respondam da maneira correta. E um outro procedimento muito feito lá na clínica é a aplicação de toxina botulínica. E a gente nota uma divergência muito grande hoje dos pacientes nessa diferença de duração. Essa diferença de duração, ela realmente é muito individualizada, né? Que a toxina, ela bloqueia a contração do músculo, o músculo atrofia, logicamente que são os músculos que causam rugas, né? Esses músculos a gente não quer, nós não queremos eles fortes. Mas o que vai influenciar na duração dessa toxina botulínica na nossa dieta, nos nossos exames, na sua análise clínica? Então, você como profissional que aplica,
Você sabe disso, né? É muito diferente uma pele que tem uma boa qualidade de colágeno e uma pele que não tem. Então, isso é muito importante, uma boa produção de colágeno, então ter uma alimentação adequada, mas algo que a gente já tem aí documentado é sobre o zinco. Então, uma boa suplementação de zinco é importante, mas, gente, lembrando que não dá para ficar usando suplementação contínua sem avaliação, tá? Então, toma zinco porque ele vai sustentar mais tempo o seu botox. Mas, se você não faz uma boa avaliação, ele também vai ter prejuízos. Então, o excesso também é prejudicial. Então, é importante a gente fazer uma boa análise dos exames, que é o que a gente faz no consultório, né? Ter controle ali desses pacientes para que a gente possa suplementar da forma correta e adequada e individualizada. Mas o zinco é uma coisa muito importante de se ter adequada para que o botox dure melhor. Eu ouvi falar, Nutri, que quando a gente tem excesso de vitamina, isso pode causar envelhecimento. E eu vejo que muita gente toma polivitamínico, chega na farmácia, pega qualquer polivitamínico e toma. Sim. Pega polivitamínico, às vezes importado, sem Anvisa, com doses altíssimas. Me explica sobre isso aí. Então, às vezes as pessoas podem estar tendo problemas estéticos justamente pelo excesso de vitamina, porque toma continuamente aí polivitamínicos sem indicação. Então, o primeiro ponto é que tudo que sobra ali no nosso corpo tem uma possibilidade muito grande de gerar radicais livres, que a gente chama, né? Então, o ideal é que a gente não tenha nada ali sobrando. E aí, vamos pensar no seguinte, se eu tenho excesso de B12, por exemplo, eu tenho um aumento de queda de cabelo. Então, algumas pessoas, queda de cabelo não, desculpa, eu tenho um aumento de acne. Então, uma B12 alta tem mais aumento de acne. E a pessoa às vezes está tomando um polivitamínico que tem B12 e ela não está precisando, ela já está com a B12 adequada. Então, tem várias outras vitaminas também que em excesso elas vão gerar desordens. Então, o ideal é que a gente sempre faça um ajuste, porque a questão do radical livre também, ele pode gerar um aumento do envelhecimento precoce. Entendi. Gente, tá muito interessante essa conversa. Eu acho que não vai caber num programa só, a gente não vai ter que gravar mais. Vamos voltar para o próximo bloco, e no próximo bloco ela vai explicar o que é radical livre e nós vamos associar a nutrição com os outros procedimentos que nós realizamos. Há mais de 4 anos no mercado, nós conseguimos lançar a nossa marca de cosméticos. Pois é, pessoal, isso aí não é para qualquer um não, viu? Nós conseguimos juntar, através de técnica com muito conhecimento, uma marca que tem qualidade de grandes marcas e com preço de supermercado. Pois é, eu quero que vocês conheçam toda a nossa linha de produtos, que hoje é o nosso carro-chefe do Maria Bonita. E se você quiser ser meu representante comercial, segue aí na bio e vem ser parceiro da Maria Bonita. Gente, voltamos para mais um bloco e agora vamos continuar o assunto que a gente estava falando. Perguntei para a Nutri, ela estava citando a respeito de tomar vitaminas de maneira sem prescrição, de maneiras aleatórias, né? E ela citou que isso pode causar envelhecimento precoce. E ela comentou da palavra radical livre, que a gente escuta muito por aí sobre radicais livres e o que isso pode causar. Eu queria que a Nutri tirasse essa dúvida de vocês. O que é o radical livre e o que ele pode causar na gente, né? Analisando vários fatores, não só nossa pele, nosso rosto. Então, o radical livre, ele vai ser uma molécula inflamatória, digamos assim, de uma forma mais fácil de entendimento. E a gente consegue bloquear e cuidar disso através da alimentação anti-inflamatória. Então, a gente vai tanto trabalhar isso na alimentação, com alimentos anti-inflamatórios, mais suplementações que também fazem esse combate ao radical livre. Então, o radical livre, basicamente, ele vai atacar as células. Então, quando a gente fala que o radical livre ele gera um envelhecimento precoce, é que ele vai atacar as células da pele, por exemplo, gerando dano nessa pele, que vai acelerar o envelhecimento. E um dos fatores de envelhecimento que a gente nota muito é a perda de textura facial, né? Essa perda de textura, na hora que a pele começa, eu gosto de citar muito o exemplo, que ela amarrota, igual um papel. Depois aquele papel não desamarrota mais, né? Você pode tentar passar ele e fica algumas marquinhas. E a gente precisa de densidade dessa pele. Sem essa densidade nessa pele, nós não temos uma pele lisa. E é isso que vai dar firmeza para a nossa pele. Eu brinco que uma calça jeans amarrota menos que uma camiseta,
Por quê? Por conta da espessura. Nutri, me conta, como que eu vou conseguir manter essa espessura facial, melhorar essa qualidade dessa pele através da nutrição? O que isso pode me ajudar para que nossos pacientes realmente tenham total benefício dos tratamentos? Quando a gente está em um processo de nutricional, né, no atendimento nutricional, geralmente as pessoas vão buscar a beleza, então a parte estética, que isso inclui também perda de gordura corporal. E quando a gente fala de preenchimento, a gente fala de que a gordura dá essa sustentação. Então o envelhecimento ele também inclui essa perda de gordura em alguns pontos. Então por que é importante que a gente tenha um bom acompanhamento alimentar, nutricional, para que no momento do emagrecimento, por exemplo, a gente não envelheça? Isso é um medo de muitas pessoas, né? Nossa, eu não quero emagrecer muito, porque senão eu envelheço, a minha pele fica flácida, o meu rosto vai cair, né? Então a intenção é sempre sustentação da densidade da pele. Isso a gente consegue através de uma boa nutrição dessa pele. Então não adianta eu querer emagrecer comendo muito pouco, não comendo a quantidade de proteína correta, não fazendo uma atividade física aí pensando na parte corporal, né? Porque senão a gente não vai ter preenchimento disso. Então o preenchimento precisa ser através de um bom consumo de proteína, uma boa hidratação e dos procedimentos que fazem esse preenchimento nos lugares onde a gente perdeu gordura e perdeu essa densidade ali da pele. Muito interessante, é importante mesmo. E assim, já que a gente está falando de pele, me conta uma coisa. Eu vejo que o melasma é uma coisa que afeta muitas pessoas e eu vejo que muita associação dele à alimentação. Ele acaba sendo uma coisa, um processo autoimune, né? E como que os alimentos podem influenciar na questão da prevenção e do tratamento do melasma? Bom, esse aí é um assunto queridinho da minha parte, porque existe muitas pessoas que não fazem a menor ideia do como e o quanto a alimentação tem interferência no melasma. Então, vou citar alguns pontos do quanto isso pode ser benéfico. Primeiro ponto, hidratação, que a gente já falou várias vezes, então eu insisto e bato na tecla, porque uma pele desidratada, ela mancha mais. Ela tem mais facilidade para manchar. Tá? Então, hidratação é extremamente importante. A gente também falaria aí de excesso de cobre. O excesso do cobre, e aí através de exames de sangue a gente pode ver isso, também pode gerar um aumento do melasma, tá? Então tem que tomar cuidado, pessoas que têm melasma e que suplementam polivitamínicos ou que suplementam suplementos aí sem orientação profissional, dá uma olhada aí na lista se tem cobre, porque não é interessante para você que tem melasma, tá? Isso pode aumentar a pigmentação da sua pele. Outra coisa que a gente pode trabalhar também aí é através de radicais livres, então melhorando também essa questão, esse fator inflamatório da alimentação, com também alguns fitoterápicos. Outra coisa muito importante é bloqueio de tirosinase, gente. Nós fazemos uma melanogênese, um aumento dessa produção aí de melanina através de uma enzima chamada tirosinase. Então, através de alguns fitoterápicos, nós conseguimos fazer o bloqueio dessa tirosinase e também retardar aí ou evitar com que essa melanogênese aconteça. Então tem vários pontos, além de questões hormonais, estresse, ansiedade, o excesso do consumo de açúcar. Então a gente precisa trabalhar todo esse contexto para que a gente tenha uma melhora do melasma também através da via oral. E uma outra coisa muito importante, a gente pode fazer essa hidratação também através do colágeno e também usar fotoprotetores orais. Então, pessoas com melasma, elas precisam cuidar da proteção da pele, principalmente com protetores solares com cor, que dão mais proteção aí para esse melasma, associado com fotoprotetores orais, tá bom? Então, esse é um reforço muito importante para que a gente não ative o melasma. Fotoprotetores orais? Ô Nutri, é como se estivesse tomando filtro solar, então? Eu vejo isso bem interessante porque tem vários pacientes que vão para a praia, esquecem de passar o seu filtro solar ou não passam durante o dia e ficam em muita exposição à luz branca, a sol direto. Me conta sobre fotoprotetor oral, eu achei super interessante isso. Então, é importante também entender que ele não substitui
o filtro solar, tá? Então, principalmente pessoas que tenham manchas, que tenham melasma, precisam fazer o reforço com fotoproteção oral, tá? Então, o mais conhecido que a gente tem é o Polipodium leucotomus, que a gente usa aí na prescrição e a gente associa com alguns anti-inflamatórios, antioxidantes, com outros fotoprotetores aí, mas o principal seria esse, e a gente faz um reforço dessa fotoproteção para quê? Porque a gente sabe que o envelhecimento também acontece, então mesmo quem não tenha melasma, o envelhecimento também acontece através da radiação solar, quando ela incide na nossa pele. Então, isso também é interessante para uma prevenção de envelhecimento e também para melasma. Então, ele funciona como um reforço, mas não exclui a obrigatoriedade de passar o protetor solar tópico. Muito interessante. Gente, vocês estão vendo que interessante? Por quê? Na verdade, que conclusão que a gente chega com toda essa conversa? A estética facial, a qualidade da pele, isso é só um reflexo da nossa saúde. É completamente divergente a ideia você tratar a saúde, tratar a estética sem tratar a saúde. E acaba sendo a estética a consequência de uma saúde bem equilibrada, de uma nutrição bem equilibrada. Então, o interessante é justamente isso. Por isso que eu sempre encaminho os pacientes para Nutri. Porque a gente tendo um corpo sadio, cheio de nutrientes equilibrados, a resposta de todos os tratamentos vão ser muito melhores, né? Inclusive, vocês viram que toda a associação dos nossos tratamentos está nitidamente ligada à nutrição, né? Eu preciso de combustível para o meu procedimento ter o seu efeito pleno, né? Inclusive na parte cirúrgica, né? A gente sempre pede exames laboratoriais para ver se nosso paciente está apto para um procedimento cirúrgico. E, às vezes, o que, por exemplo, atrapalha na cicatrização de uma cirurgia? A baixa de nutrientes. E me conta, Nutri, o que mais atrapalha numa cicatrização pós-operatória e que você pode nos ajudar? É importante as pessoas que estão nos assistindo entender esse cuidado, esse diferencial que a gente tem lá no consultório, né? Então, antes das pessoas passarem em cirurgia com o Fábio, elas são liberadas por mim. Então, eu olho, analiso os exames de sangue para ver se a gente precisa fazer alguma suplementação, cuidar de algum fator, e aí, preferencialmente, que esse paciente esteja também passando por mim, para que a gente possa adequar a alimentação, mas eu sempre olho os exames. E um fator muito importante, que a maior parte das pessoas sabem, para quem não sabe, né, é a glicemia. A glicemia é um fator muito importante para a cicatrização. Então, se a gente não tem uma glicemia adequada, dificilmente a gente tem uma cicatrização também adequada. Para além disso, a gente tem a parte da vitamina D, que a gente vai trabalhar na questão da calcificação aí, de um bom ajuste, que lá no consultório o que acontece nesse caso aí é um implante, né? Então, para que isso realmente fique firme ali no osso, a gente precisa de um ajuste de vitamina D, de vitamina C, de ferro, de zinco, magnésio. Então, é olhar todo esse composto aí e ajustar para que o paciente tenha um pós-operatório tranquilo e uma boa cicatrização. Nutri, eu vejo que o pessoal sempre associa osso com cálcio. A suplementação de cálcio, ela ajuda nessa osseointegração do implante dentro do osso do nosso paciente? Também é uma outra coisa que a gente precisa avaliar, né? Então, se eu tenho um paciente que tem uma deficiência de cálcio, com certeza, eu preciso fazer uma suplementação adequada e ajustada para esse paciente. Então, a vitamina D precisa estar junto, ela acompanha, uma suplementação aí adequada seria a gente ajustar a vitamina D e o cálcio, mas se o paciente tem uma deficiência de cálcio, precisa, porque senão, se ele está deficiente de cálcio, como é que ele vai calcificar ali, que vai firmar esse implante, por exemplo, no osso? Mas me fala uma coisa, esse paciente, ele precisa, vamos supor que ele passe em consulta com você, ele precisa realmente seguir uma dieta regrada ou você vai adequar a rotina dele para que ele tenha um estilo de vida melhor? Isso também é bem importante, porque as pessoas têm um pouco de preconceito com o atendimento nutricional. E ele vai muito além de dieta, de prescrição, né? Então, assim, o ideal é que a pessoa entenda que o nutricionista, ele vai cuidar da saúde da pessoa de acordo com as necessidades. Então, se a pessoa chega até mim e ela não tem a intenção de um emagrecimento, ela não precisa de um emagrecimento muito importante, o que a gente vai fazer é avaliar todos os exames de sangue,
fazer uma orientação daquilo que é necessário ela evitar naquele momento, principalmente pré e pós-cirúrgico, o que ela precisa evitar no momento pré e pós algum procedimento estético, o que ela precisa acrescentar para que ela tenha uma melhora desse resultado. Então, na verdade, o trabalho do nutricionista é melhorar a qualidade de vida dessa pessoa e melhorar também os resultados dependendo do procedimento que a pessoa vai passar. Entendi. Então, basicamente, esse paciente, você vai adequar essa rotina de vida para o meu paciente para que ele adeque essa alimentação e faça uma dieta tranquila, sem restrição, para que ele realmente conclua aquele procedimento, para que ele realmente mude seu estilo de vida para um estilo mais saudável. O objetivo é sempre esse, é sempre que a pessoa consiga seguir, porque se ela não conseguir seguir, ela não vai ter resultado. Então, o ideal é sentar comigo, a gente ajustar de acordo com as possibilidades daquela pessoa, para que efetivamente a gente consiga ajudar aquele paciente. Maravilha, é isso que a gente quer. Nosso paciente simplesmente melhore, fique mais bonito, mais sadio. E lembrando, frisando que a estética é o reflexo da saúde. Gente, esse programa dava para gravar mais uns 3 agora, porque tem tanto assunto para a gente destrinchar que é impressionante. Mas foi um prazer ter a minha Letícia, esposa, a Nutri da nossa clínica, especialista em nutrição estética, aqui nos visitando hoje no programa. Sou eu que agradeço pelo convite e eu considero esse casamento, não só o nosso, mas o casamento aí dos procedimentos estéticos, da cirurgia, com a nutrição, o casamento perfeito. Ambos não funcionam sem o outro. Exatamente, em todos os sentidos.